Antes da gente entender tudo sobre bruxismo, a gente precisa dividir ele em dois grandes grupos. A gente tem o bruxismo do sono, que acontece dormindo, e o bruxismo em vigília, que acontece acordado. O bruxismo em vigília é muito comum e ele está muito relacionado com ansiedade, estresse, e ele pode causar efeitos tão ruins quanto o do sono ou até piores. Então fica até o final que você vai entender certinho como que acontece esse bruxismo do sono em vigília, tá? Mas vamos começar falando do bruxismo do sono. Eu sou a doutora Maíra Lucchesi e esse é meu canal sobre DTM, bruxismo e dores orofaciais. Bom, o bruxismo do sono tem alguns fatores aí que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. Mas vamos começar entendendo o que é esse bruxismo, né? O bruxismo em si é uma atividade da musculatura. Ele não precisa ter o contato de dente com dente para estar acontecendo. Vocês vão entender isso mais no final. Mas o bruxismo do sono acontece mais o rangimento e apertamento mesmo, tá? Por conta disso, os seus principais sinais são os dentes cerrados por conta do atrito, a língua edentada, né, com o formato dos dentes, a bochecha mordiscada por dentro, até com uma linha que a gente chama de linha alba, que marca realmente o formato do apertamento dos dentes, tá? Também acontece o paciente acordar com dor, acordar com a boca um pouco travada, dificuldade de abrir a boca, tá? Pode ter uma boca seca também, certo? É muito comum também um relato do parceiro falando: você fez muito barulho à noite, eu escutei você apertando, rangendo os dentes, fez muito barulho. Também é muito comum. O bruxismo do sono, ele pode estar relacionado a fatores secundários ou que podem estar associados a ele, como, por exemplo, uma apneia, um refluxo. Em crianças pode acontecer por conta de uma rotina muito agitada durante a noite. Então isso que a gente tem que ficar de olho para ver se tem algum fator que pode estar relacionado ao bruxismo, para que a gente possa tentar corrigir de uma maneira global. E o bruxismo em vigília? O bruxismo em vigília acontece acordado. Muitas pessoas não percebem que fazem ele. E ele está muito relacionado a estresse, ansiedade, tensão do dia a dia, essa correria que a gente vive, né? Muitas pessoas acabam descontando realmente na boca, né? E o bruxismo em vigília é mais relacionado àquilo que eu falei de uma atividade da musculatura da mastigação sem necessariamente precisar estar apertando o dente. Por quê? Existem vários tipos do bruxismo durante o dia, em vigília, né? E os mais comuns são realmente a tensão muscular sem estar encostando o dente, o próprio apertamento dos dentes. Esse apertamento, ele pode ser um toque leve ou ele pode ser uma pressão forte mesmo. A pessoa pode até ter o hábito de ficar com a boca amarrada. Por isso que ele está muito relacionado com a questão do estresse e ansiedade, tá bom? Muito mesmo. E o que acontece? Pelo fato da gente passar o dia inteiro tensionando, apertando, ele pode ser mais deletério do que um bruxismo durante o sono, que a gente aperta mesmo menos momentos durante a noite, entendeu? Então por isso a gente tem que ficar muito de olho no bruxismo em vigília. Ele é responsável por causar uma tensão, um cansaço, uma fadiga ou até mesmo uma dor mais ao final do dia. Quando você sente que está muito cansado, um peso, um aperto bem grande aqui nessa região. O bruxismo em vigília, ele também se confunde um pouco com os hábitos que a gente chama parafuncionais. Para significa não funcionais, né? Ou seja, roer unhas, mascar chicletes, apertar objetos, por exemplo, uma caneta ou algum outro objeto que a pessoa ponha na boca. Hábitos como, por exemplo, ficar empurrando a mandíbula para frente, mordiscando a mucosa, mordiscando o lábio. Todos esses hábitos acontecem de forma quase inconsciente, né? A hora que a gente vê, a gente já tá fazendo. E o importante é a gente ficar realmente atento a eles e se policiar mais, né? Para que a nossa boca não sofra as consequências de tudo isso. Tá, mas DTM e bruxismo, então, são a mesma coisa? Não, como eu tô explicando aqui, não são. O bruxismo é o hábito de apertar a atividade da musculatura, né? A pessoa pode ter um bruxismo e pode não ter uma DTM. A pessoa pode ter um bruxismo e pode não ter dor. E não ter consequências desse bruxismo, um simples apertamento ou um rangimento dos dentes. Mas, quando a pessoa tem DTM, tem a dor, tem a disfunção, tem sintomas musculares e articulares, e ela tem também um bruxismo, é mais do que fundamental a gente controlar esse bruxismo
para que ele não intensifique, não piore o seu quadro de DTM. Que quando eles estão presentes juntos, muitas vezes é isso que acontece. Um intensifica e piora o outro, certo? Se você não conhece o canal ainda, dá uma olhada nos vídeos que eu já postei, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo sobre DTM, dor, bruxismo por aqui, tá bom? Eu acho que para quem sofre disso, vai ser uma conversa bem legal e produtiva que a gente tá tendo aqui, tá bom? Qualquer dúvida, tem um link aqui embaixo também que vocês podem estar acessando, que tem acesso ao consultório. Vocês podem mandar dúvidas, perguntas, em relação a atendimentos online também, tá bom? Até a próxima!